Você sabe o que significa surto, endemia, epidemia ou pandemia? Então fica até o final desse vídeo porque eu vou te explicar tudinho sobre ela. Surto é quando casos de uma doença específica aumentam em uma localização delimitada. Ou seja, uma escola, se todas as crianças começam a ter uma doença específica, eles vão entrar em alerta porque pode ser um surto de alguma doença. Pode ser uma doença viral, pode ser uma doença bacteriana. De qualquer forma, eles entram em alerta e falam, ó, é um surto porque essas crianças estão tendo todos os mesmos sintomas, provavelmente elas têm a mesma doença e estão transmitindo entre elas. Exemplo também em asilos, né, onde as pessoas estão sempre confinadas também ali, os idosos e tudo mais, e eles, por exemplo, se um idoso pega uma doença, ele começa a transmitir para outro. Quando chega num ponto que realmente está grande parte das pessoas que estão naquele local infectadas com essa doença, aí sim pode ser considerado um surto. E não dá para se enganar não, pensando que o surto é tranquilo só porque ele tá ali numa região delimitada, uma região pequenininha. Não, ele pode ser muito grave e muito importante para a sociedade. Por exemplo, na África Ocidental, onde é muito comum uma doença muito grave chamada ebola, se uma escola tem um surto de ebola, não vai ser uma coisa simples de se resolver. Tem que ser urgentemente acionada a organização da saúde local ali e tem que resolver de alguma forma esse surto. Até porque, além de ser perigoso para as crianças que estão com essa doença, também é perigoso esse surto crescer e se tornar algo maior ainda. E para toda a região ali, o bairro, cidade, enfim. Tá, mas e endemia? O que é uma endemia? Doença endêmica é basicamente uma doença que fica controlada. Conforme os casos vão subindo, os casos também vão caindo. Então fica meio que um controle, uma harmonia entre a doença e seu hospedeiro. Por exemplo, se for o hospedeiro o ser humano, significa que essa doença consegue infectar seres humanos, mas depois esses casos caem em determinado mês ou estação do ano. O melhor exemplo que a gente tem aqui no Brasil de endemia é a dengue. Por exemplo, num gráfico de inverno, você vai ver que a dengue diminui, porque os mosquitos têm mais dificuldade, né? Maior dificuldade de viver no frio e tudo mais. Só que se você olhar no verão, os gráficos vão mostrar que a incidência de dengue fica muito maior. Ou seja, a dengue, ela tem um aumento no verão e uma diminuição no inverno. Só que ela nunca some. Ela sempre vai estar ali presente, infectando as pessoas. Sempre vai estar tendo ali um caso de dengue ou outro. Então isso a gente chama de doença endêmica. Ela nunca sai, ela nunca some. Ela não tem um final. Ela não é um surto. Ela não tá ali porque simplesmente surgiu. Não, ela vive ali. É uma relação ali onde não consegue eliminar essa doença, mas ela também consegue se sobressair em determinadas situações. No verão ela é mais propícia de crescer, então ela tem o seu aumento. Só que no inverno ela tem maior dificuldade, então ela cai. Só que é só chover de novo muito forte, e aí as pessoas vão deixar empoçar água, elas vão conseguir botar ovos mais facilmente, e aí vai aumentar de novo. Então fica nessa, diminui e aumenta. Isso é uma doença endêmica. O problema das endemias é que elas demandam muitos recursos da área da saúde. Por quê? Elas sempre têm que ficar ali sendo controladas. Não é só você resolver e acabou. Pensa, o ano inteiro as pessoas têm que fazer atividades contra a dengue ou contra qualquer outra doença endêmica. Tem que fazer uma movimentação, tirar água empoçada, fazer campanha de vacinação, que agora está tendo vacinação para dengue. Tem que fazer toda uma mobilização para sempre estar controlando essa doença. Infelizmente, até o momento não tem como, né? Essas doenças, elas são endêmicas porque elas não têm solução rápida, elas não têm uma solução. Mas também elas têm como ser controladas. Aí, quando essas doenças deixam de estar controladas e a endemia começa a crescer demais, né? A doença que estava em endemia, estava ali em harmonia, ela começa a crescer muitos casos dela. Por exemplo, a dengue em determinados momentos, aí ela deixa de ser uma doença endêmica, cresce muito mesmo a quantidade de pessoas infectadas por essa doença, e aí essa endemia passa a ser uma epidemia. Agora sim, a epidemia é um aumento muito brusco de casos de uma determinada doença que chega a afetar várias cidades, como por exemplo uma das maiores epidemias brasileiras de dengue em 2024, quando o país registrou mais de prováveis 6 milhões de casos de dengue e mais de 4 mil mortes. Ou seja, isso não era mais uma doença endêmica, ela não estava tendo aquele controle, ela passou de endêmica, deu um salto em infecções, infectou prováveis mais de 6 milhões de pessoas, causou mais de 4 mil mortes e acabou sendo declarada uma epidemia. Então a epidemia é quando a doença chega num patamar muito além do que está acostumado, né? Aquela doença não é vista naquele nível de infecção, ela muitas vezes ultrapassa o nível que aquela sociedade, né? Aquela cidade específica consegue combater ela pode até atrapalhar o sistema de saúde daquela região, pode lotar os hospitais, porque as pessoas todas estão ficando com a mesma doença e eles não estavam preparados para esse nível
nível de doença, né? Tá, mas e a pandemia? A pandemia é quando a epidemia sai de um país específico e começa a afetar vários outros países. Se passar de 2 países, aí já começa a ser um alerta de iminência, que se não conseguir controlar essa doença que está se espalhando, eles declaram oficialmente que aquilo ali é uma pandemia. Foi o que aconteceu em 2020, quando a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, declarou a pandemia do Covid-19. Ou seja, foi naquele ano que oficialmente ela deixou de ser uma epidemia e foi reconhecida como uma pandemia. Até então, o Covid-19 era realmente uma epidemia. Como eu já falei, a epidemia, mesmo que assole vários países, ela tem que declarar que aquilo ali não está sendo controlado, não está conseguindo ser combatido. Aí sim aquilo ali vira uma pandemia, porque aí já entra em um alerta global, onde uma população extremamente grande está sendo afetada por aquilo ali. Ao longo da história, temos 2 exemplos de pandemias catastróficas. A peste bubônica, bastante conhecida como peste negra, e a gripe espanhola. A peste bubônica surgiu ali por volta do século XIV e devastou a Europa daquela época, matando 60% da população total do continente. Já a gripe espanhola afetou o mundo entre 1918 e 1920, infectando cerca de 1/3 da população mundial da época e matando entre 17 a 50 milhões de pessoas. Um importante agravante da situação da gripe espanhola foi que a população não tinha muito conhecimento médico na época. A situação foi tão caótica que os responsáveis da saúde da época não conseguiam organizar o que deveria ser feito com relação a que estava acontecendo. O problema é que com essa confusão do que deveria ser feito ou não, eles fizeram o que é chamado de profilaxia indeterminada. Ou seja, quando você começa a tratar, usar medicamentos contra uma doença que você nem sabe se faz sentido usar aquilo ali contra aquela doença. Com isso, eles começaram a indicar para os pacientes que estavam pegando a gripe espanhola, eles começaram a indicar quinino, que é um medicamento utilizado contra malária. Antigamente, eles já sabiam que não fazia sentido o que eles estavam fazendo, só que o desespero era tanto que eles tinham que achar alguma solução mágica para salvar o mundo. Mas não é assim que funciona. E o problema é que essa indicação de quinino atrapalhava mais do que ajudava. Inclusive, a gripe espanhola chegou no Brasil em 1918 através de um navio britânico chamado Demerara, que atracou em vários lugares, Recife, Salvador e no Rio de Janeiro. A pandemia aqui no Brasil causou mais de 35 mil mortes, incluindo Rodrigues Alves, o presidente eleito da época. E foi aí que o Brasil, para se organizar melhor, decidiu fundar o DNSP, o Departamento Nacional de Saúde Pública, no ano de 1920, expandindo as ações sanitárias com foco na profilaxia rural e no combate a doenças transmissíveis. O DNSP foi sendo modificado e avançando cada vez mais na centralização das políticas sanitárias. E futuramente, em 1953, ele viria a se tornar o que é hoje o Ministério da Saúde.